professor de Sociologia, formado recentemente pela Universidade Federal de Alfenas. Hoje eu estou aqui para ter uma conversa informal com vocês e o tema que eu escolhi para essa conversa era a respeito do ensino de Sociologia no ensino médio brasileiro. Por que eu escolhi esse tema? Por eu ser professor de Sociologia, por nós da área conhecermos a história um pouco intermitente da disciplina de Sociologia no ensino médio, porque ora a disciplina de Sociologia ela foi intitulada por uma vertente positivista e conservadora, ora ela é intitulada de uma vertente revolucionária, uma vertente marxista, socialista. Então, ao longo da história da Sociologia, nos currículos escolares brasileiros, ela sofreu uma série de idas e vindas dentro desses currículos. E o que isso resultou? Numa não tradição da disciplina de Sociologia no meio escolar. Ao passo que no meio acadêmico a Sociologia ela ganhou uma importância maior, não só com o curso de Ciências Sociais, mas em outros cursos também, por causa das relações humanas e das relações sociais, no meio escolar a Sociologia ela não conseguiu criar uma tradição, por causa dessas idas e vindas, dessa intermitência da disciplina. Ora ela era posta como disciplina obrigatória, ora ela era retirada dos currículos escolares. Dependendo do contexto histórico, político, social do Brasil, a disciplina esteve sempre entrando e saindo de cena das escolas brasileiras. Como eu sou professor de Sociologia e atualmente nós encontramos uma outra realidade política, social e cultural em que a Sociologia ela foi estabelecida como uma disciplina obrigatória, o tema que eu escolhi então para trabalhar foi a importância do ensino de Sociologia na realidade escolar e a importância da Sociologia para os jovens do ensino médio, principalmente da realidade brasileira. A Sociologia ela surge como ciência na tentativa, depois da transição da Idade Média para a Idade Moderna, e principalmente do surgimento do capitalismo, como uma tentativa de reflexão e resposta à nova realidade social instaurada na Europa. A industrialização, a urbanização, a modernização da vida modificou os costumes, os hábitos, as tradições da população daquela época. E eles se viam numa época onde eles indagavam sobre a realidade social, eles não conseguiam entender aquela realidade, aquelas transformações. Naquele período então, o período da razão, da ciência, os pensadores da época então, eles pensaram que instaurando uma ciência que estudasse a realidade e tentasse refletir a realidade social, eles conseguiriam encontrar respostas e caminhos para direcionar a sociedade, para explicar aquela nova mudança, aquele novo contexto, aquela nova realidade que surgia então. A Sociologia ela surge nesse contexto, influenciada principalmente pelas revoluções industrial e a Revolução Francesa. Então a Sociologia ela surge com uma proposta de reflexão sobre a realidade social. E hoje o ensino de Sociologia, a disciplina de Sociologia, ela carrega ainda essa herança. Por quê? A Sociologia ela tem o quê? Uma metodologia, ela tem as suas características que lhe são peculiares, seu método científico, seus conceitos que vão contribuir para que os alunos e os indivíduos eles reflitam melhor sobre a realidade a qual eles estão inseridos, que eles reflitam sobre eles mesmos, que eles reflitam sobre aquela realidade que eles estão inseridos, seus hábitos, seus comportamentos, os seus costumes. Então essa é a importância da Sociologia atualmente. Essa é a importância da disciplina para os jovens, para os indivíduos que estão inseridos na escola. A Sociologia ela vem na contribuição para uma crítica e uma reflexão da sociedade. Ou seja, para que nós refletimos sobre o quê? Sobre a realidade na qual nós estamos inseridos. Como que nós vamos atingir esse patamar de reflexão e de crítica da realidade? Geralmente no ensino de Sociologia existem duas palavras, dois métodos pelo qual nós embasamos todas as nossas práticas educativas de Sociologia para que nós consigamos atingir aquilo que a gente chama de imaginação sociológica. Quais são essas duas palavras? Estranhamento e desnaturalização da realidade dos fenômenos sociais. No que consiste cada um desses dois conceitos? Primeiro, o conceito de estranhamento. O que nós estranhamos? Geralmente nós estranhamos aquilo que não nos é normal, aquilo que nós não conhecemos. Mas no que consiste esse ato então de estranhar? Não é você estranhar algo que não lhe é normal, ou que você não está habituado, e você se distanciar daquilo. Você estranha aquilo que você não conhece, mas você busca o conhecimento sobre aquilo. Você busca compreender o que é aquilo. Violência, desigualdade, vamos estranhar. O que é isso? Sempre existiu? Sempre existiu da mesma forma?
é a mesma violência, a violência que existe na sociedade brasileira, ela é a mesma que existe em outras sociedades, em outras culturas? A desigualdade social, o que é a desigualdade social? Ela é normal? Ela é comum acontecer, a desigualdade social, ela é comum no dia a dia das pessoas? Quando surgiu? Sempre foi assim? Então o ato de você estranhar algo é você se distanciar daquilo, mas buscar compreender aquilo. Buscar a natureza daquilo, compreender o que é. Não você se distanciar e não querer buscar o conhecimento a respeito daquilo. Então o primeiro passo para você atingir um conhecimento sociológico, uma imaginação sociológica, é você estranhar a realidade em qual você vive. Seus comportamentos, seus costumes, seus hábitos, suas tradições. O segundo passo é o passo da desnaturalização. No que consiste o processo de desnaturalizar? É você não tornar a realidade social, os fenômenos, como dados naturais. Sempre foi assim, sempre existiu, é assim e vai continuar sendo da mesma forma. Não. A desnaturalização, ela vem o quê? Com a característica histórica e social. Construções coletivas, a história, a realidade, os fenômenos sociais, os comportamentos, as tradições, os hábitos, eles são construções coletivas, são construções históricas. Quando você desnaturaliza a realidade social, você coloca na característica do indivíduo que ele é um indivíduo histórico e social. Ele é produtor da realidade, ele é um agente transformador da realidade social. Então o estranhamento e a desnaturalização são as duas bases do conhecimento sociológico, para que a gente saia daquilo que nós chamamos da sociologia de conhecimento do senso comum. O senso comum ele é um conhecimento que é difundido mundialmente, popularmente. Ele tem a característica de conhecimento, sim. Porém, ele é um conhecimento superficial e ele é um conhecimento imediato. Ele se contenta com o superficial. Ele não busca a raiz do problema, a raiz dos fenômenos. O que ele é de fato, como ele surgiu, como ele se transforma. O passo do estranhamento, da desnaturalização, é você dar um passo a mais do que o senso comum, é você se emancipar do senso comum. Você desnaturalizando a realidade a qual você vive, você estranhando a realidade a qual você vive, você pode atingir aquilo que a gente chama de conhecimento sociológico e atingir aquilo que também nós chamamos, no meio acadêmico da sociologia, de imaginação sociológica. Termo cunhado pelo sociólogo americano Charles Wright Mills. E no que consiste a imaginação sociológica? A imaginação sociológica consiste no fato de você conseguir o quê? Estabelecer conexões, relações entre as suas ações individuais e particulares com um contexto mais amplo, da sociedade no geral. Ou seja, é você analisar a interdependência que existe entre o indivíduo e a sociedade. Quando que minhas ações e meus comportamentos influenciam no social, na sociedade, e como que a sociedade também influencia nas minhas ações, nos meus comportamentos, em quem eu sou. Então, é dentro dessa perspectiva que eu vejo a importância da sociologia na realidade social brasileira e mundial. Principalmente brasileira por causa dessa intermitência da sociologia no meio escolar. Ou seja, a sociologia ela vai ser um auxílio aos alunos e aos indivíduos para que eles reflitam sobre a realidade, para que eles reflitam sobre quem eles são, como eles se constituem enquanto seres, quais são seus gostos, quais são seus costumes, quais são seus hábitos, suas crenças, sempre existiu, quando surgiu. A sociedade ela se transforma a todo momento. O que nós vivemos no surgimento da sociologia, com o surgimento da idade moderna, com o surgimento da industrialização, da urbanização, a indagação dos indivíduos sobre aquela realidade, esse é um processo constante. A sociedade ela sempre se transforma. Então a sociologia ela é uma disciplina atual e sempre vai continuar sendo, para que o indivíduo ele reflita sobre a realidade qual ele vive, para que ele reflita, para que ele critique a realidade, para que ele veja as contradições que existem na realidade, para que ele compreenda melhor a realidade onde ele está inserido e que ele se sinta, que ele se compreenda enquanto o quê? Um agente transformador da história e da sociedade.